Weber dando uma palavra de uma afirmação, dizendo: mas diante de tudo isso, diante da decisão de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra de Josué, ela já me pega aqui por dentro, dizendo que ele não adorará, ele não trocará a sua prioridade através de escolhas alheias, porque ele tem um destino, ele tem um alvo sobre sua casa, ele tem um destino sobre sua família. Ele entende que o Deus, o seu Deus verdadeiro, é o Deus de sua casa, é o Deus de sua família, e ele não trocará ele por nenhuma outra prioridade. E nós precisamos não somente saber dessa palavra, mas entender e colocar em prática sobre nossas vidas. Nós precisamos colocar em prática sobre nossa família, porque o propósito do Senhor é alinhar novamente famílias ao seu grande propósito. Porque muitas das vezes o propósito inicial do inimigo, pastora, não é somente acabar com a estrutura do seu casamento, mas sim fazer com o propósito, sim, que a prioridade da sua família, a prioridade do seu casamento seja outras situações alheias e não o Senhor. Mas o Senhor nesses dias estão levantando homens e mulheres que priorizarão o reino do Senhor. O Senhor está levantando homens e mulheres que priorizarão a sua família, dizendo: eu não trocarei a prioridade que é o meu Deus, eu não trocarei a minha família por nenhum assunto alheio. E nós podemos ver o fundamento dessa palavra, o fundamento da família. A Bíblia vai dizer que... Deu certo aí. A Bíblia vai dizer que no início de todas as coisas, Deus, ele pega e ele vai formar o homem. Deus, ele formando o homem, Luan, ele vai dizer: olha, o homem está no jardim, o homem já tem uma autoridade para governar as coisas, só que não é bom que o homem viva só. Gênesis do capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 22. Ele vai dizer isso, ele vai ver essa tristeza. Você consegue colocar para nós aí, pastor? Ele vai ver essa tristeza como se estivesse faltando algo dentro do homem. Ele vai dizer: nós formamos o homem conforme a nossa identidade, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que não é bom que o homem ele viva só. Deus, nesse momento, ele vai formar uma família. Deus, ele vai formar uma mulher, dizendo: olha, façamos agora uma mulher, tiraremos um pedaço da costela do homem e formaremos uma parceira. Uma mulher, uma ajudadora idônea, uma parceira do homem, a qual dará seguimento ao propósito. Aqui o Senhor começa em uma construção de uma família. Só que quando nós vamos olhar mais além, Jara, nós vamos ver que o Senhor vai dizer: agora vocês ide e multiplicai sobre a terra, dando mais extensão a esse propósito, dando mais longanimidade a esse propósito, dizendo: olha, vocês são dois, vocês são um homem e uma mulher, vocês são um casal. Agora vocês vão, multipliquem, gerem frutos. E nós podemos entender sobre essa palavra que Deus, o propósito de Deus, ele não é preso em um tempo, mas o propósito de Deus, ele é geracional. O propósito de Deus, ele é de geração em geração. Então tudo aquilo que nós absorvemos como pais sobre nossas vidas, nós transbordaremos sobre a vida dos nossos filhos. Você não entendeu? Aquilo que você absorve sobre sua vida, aquilo que você busca como prioridade sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, os seus filhos, eles estão lendo você. Paulo, ele diz: vocês são cartas lidas. Essa carta lida como igreja não é somente sobre um posicionamento nosso cristão em meio ao mundo, mas essa carta lida é o nosso posicionamento como pai e como mãe dentro da nossa casa. Porque os nossos filhos, eles vão ser aquilo que eles veem nós sermos. Se você é um pai legal, se o seu filho te vê orar, se o seu filho te vê jejuar, se o seu filho vê que a sua prioridade é Cristo e a sua prioridade é a palavra do Senhor, tenha certeza que ele voará na presença de Cristo e transbordará palavras de vida. Mas se a sua prioridade é o desespero, ou até mesmo a sua vida financeira, ou até mesmo outros ídolos, tenha certeza que seu filho desviará do propósito principal sobre a vida dele. A atitude que nós tomamos hoje, ela não só erguerá, ela não só andará conosco sobre nossos dias de vida, mas elas perseguirão sobre a vida dos nossos filhos.
E esse posicionamento, esse entendimento que Josué ele está tendo, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é justamente um posicionamento que nós precisamos ter como igreja nesses dias de nossas vidas. E quando Deus ele traz esse entendimento, essa formação ao homem, dizendo que agora você tem uma esposa, você tem uma família, dê legalidade para que ela venha andar conforme o propósito meu. O Senhor ele traz esse entendimento sobre nossa casa, sobre nossa vida, ele traz essa metanoia sobre nossa mentalidade. E um primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que nós precisamos tomar, uma primeira direção, um primeiro ponto é que nós precisamos focar, é que aonde está o posicionamento de nossa casa, aonde nossa casa, aonde a nossa vida, aonde a nossa família, ela está posicionada. Ela está posicionada nos fundamentos da palavra do Senhor e diante o propósito de Cristo, ou ela está fundamentada, ela está firmada conforme o nosso comodismo e o nosso achismo daquilo que é certo para a nossa casa ou não. Aonde a nossa casa, aonde a sua casa ela está firmada, aonde ela está fundamentada, o que sustenta a sua casa, o que sustenta a sua família? Isso é uma pergunta que nós precisamos fazer. Primeiro ponto, Jesus ele vai dizer, você coloca para mim, pastora, Mateus, do capítulo 7, do versículo 24. Nós vamos adquirir esse entendimento através dessa palavra de Cristo. Mateus 7, 24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Versículo 25. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. O primeiro ponto que nós entendemos sobre esse fundamento, aonde está fundamentada a nossa casa, aonde está fundamentada a nossa família, é sobre essa palavra. Em outras linguagens vai dizer assim, Jesus vai dizer, olha, se aqueles que ouvem as minhas palavras e a pratique, a coloca em prática, é tão sábio quanto um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Porque quando as tempestades, quando as dificuldades, quando ali as provações vierem sobre essa casa, e nós podemos pegar essas dificuldades e essas provações sobre todas as áreas da nossa vida. Podemos pegar sobre a vida financeira, podemos pegar sobre a vida espiritual, nós podemos pegar até mesmo sobre dentro do nosso casamento. Quando nós temos esse entendimento e que essas dificuldades elas vier bater contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a estrutura da nossa família, só que a nossa família, a nossa casa estiver firmado na rocha firme que é Cristo, a palavra do Senhor vai dizer que pode vir tempestade, pode vir provações, pode vir dificuldades, mas nada abalará a casa, e a casa permanecerá em pé, porque está fundamentada na palavra de Cristo. Jesus ele nos levantou e ele trouxe esse entendimento sobre a igreja dele, dizendo, olha, a palavra está liberada sobre sua casa, as bênçãos do Senhor, ela te persegue, ela persegue o seu lar, mas qual tem sido o seu posicionamento em meio ao mover de Deus? Qual tem sido o seu posicionamento como um homem e como mulher do Senhor, diante das provações, das dificuldades, ou até mesmo diante das bênçãos que tem vindo sobre nossa casa? Porque tem pessoas que elas até quando passam por provações, elas passam por dificuldades, ela esquece de quem é o seu Deus, e ela começa a colocar outra coisa de prioridade. Ela começa a colocar a dificuldade, ela começa a colocar o medo, ela começa a colocar até a murmuração como prioridade em sua família, em sua vida, murmurando contra a situação que ele está vivendo atual. Só que tem pessoas também que, quando as coisas estão difíceis, quando estão enfrentando tempestades, que as dificuldades estão vindo, as tempestades estão vindo sobre sua casa, ela busca o Senhor. Só que quando as coisas começam a sair de mal para bem, e as coisas do Senhor começam a fluir sobre sua casa, ela esquece quem é o seu Deus, e começa a priorizar as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Eu acho incrível, e essa palavra do Senhor me pegou por dentro sobre vários posicionamentos que eu estava tendo.
Josué, ele fala com autoridade, ele fala com uma afirmação dizendo: olha, independente da situação que eu viva, independente da situação que a minha família esteja, independente da situação que eu esteja passando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Porque não é a situação que eu vivo que muda o Cristo que eu sirvo, não é a situação que eu estou passando que muda o poder do Deus que eu sirvo, mas eu e a minha casa permanece firme através da autoridade de Deus e da palavra que está liberada sobre minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque isso sobre o seu espírito, coloque isso sobre o seu coração. Corre lá rapidinho para mim, pastora. Coloca o versículo 26, por favor. Agora, tem muitas famílias que não adquirem esse entendimento. Elas até vêm à igreja, elas até sabem o certo a se fazer, só que não se posiciona perante a palavra do Senhor. Ela não se posiciona e começa a viver uma vida de achismo. Aquilo que eu acho que é melhor para minha casa, aquilo que eu acho que é melhor para a minha vida. E essas pessoas, Jesus vai dizer que elas são tolas, que elas não têm um entendimento correto para governar a sua casa. Mateus 7,26, Jesus vai dizer: mas quem ouve o meu ensino e não a pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Versículo 27. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Segundo passo diante dessa palavra: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha firme que é Cristo, ela permanecerá em meio a qualquer dificuldade, porque dentro dessa casa tem um homem e uma mulher posicionada perante uma palavra que foi liberada sobre a vida dela. Só que quando existem famílias, homens que estão presos no seu comodismo, no seu achismo, vivendo sobre a força do seu braço, e mulheres que não se posicionam como edificadora do seu lar, que não se posicionam como uma mulher virtuosa no seu lar, acontece que eles até sabem o certo a se fazer, eles até ouviram alguém dizer que o posicionamento deles precisavam ser mudados, eles precisavam se posicionar perante a palavra do Senhor, só que preferiram andar conforme a sua vontade, conforme o seu comodismo. E Jesus vai dizer: olha, vocês que estão vivendo sobre o comodismo, longe da rocha firme que é Cristo, e longe da palavra fundamentada dele, vocês são como uma pessoa tola. Sabe por quê? Porque se a sua casa não está fundamentada na rocha, ela está fundamentada na areia. E se a sua casa está fundamentada na areia, aonde não tem um homem que cumpre o seu papel sacerdotal, aonde não tem uma mulher que cumpre o seu papel de mulher virtuosa e ajudadora idônea, que somente ouviram, mas não entenderam e não colocaram em prática a palavra liberada sobre sua casa, vocês estão vivendo sobre a areia. Vocês estão construindo uma casa a qual ela não tem fundamento, a qual ela não tem colunas levantadas. E quando vier a primeira dificuldade, e quando vier a primeira tempestade sobre a sua vida financeira, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre os seus filhos, quando vier essa dificuldade, você não terá sabedoria e entendimento para lidar com elas. E não tendo esse entendimento para lidar com essa situação, a tempestade derrubará essa casa, e grande será o estrondo. Grande será o estrondo dessa casa, porque ela não está fundamentada sobre a rocha que é Cristo. Só que levante suas mãos, por favor, eu quero ser profético sobre sua vida nessa noite. Nós estamos na primeira noite dessa palavra, e eu já quero declarar que através desses dias, através dessa série de mensagens, acontecerá uma restauração familiar nessa casa. Acontecerá uma restauração familiar sobre vidas. Casamentos serão restaurados, paternidade será restaurada, maternidade serão restaurados, filhos, homens, mulheres estarão posicionados na palavra de Cristo, liberada sobre sua casa, liberada sobre sua vida. Receba isso no seu espírito. Eu te vejo, eu percebo algo diferente. Nós cremos, Senhor, nós recebemos essa palavra. Inunda nossas casas com tua glória, Senhor. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti.
vejo, eu percebo algo diferente em mim. Nós percebemos, Pai, através da sua imagem, Senhor. Segundo ponto que nós precisamos perceber e nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos focar e priorizar a nossa família, priorizar a nossa casa. Porque como nós dizemos no começo, hoje em dia, um dos levantares do inimigo tem sido lançar distrações sobre nossa casa, tem sido lançar distrações sobre nossas vidas, nos distanciando do alvo, nos distanciando da prioridade, nos distanciando de um posicionamento ao qual o Senhor nos chamou para estar posicionados. E o inimigo, ele aproveita essa oportunidade para nos afastar disso, da nossa prioridade, com cuidado, com zelo, com posicionamento em meio à nossa casa, em meio à nossa família. Só que nós precisamos lutar contra isso. Obrigado, varão, que Deus te abençoe. Nós precisamos lutar contra isso, porque no início, a origem, a família, Deus nos entregou. Primeiro Ele formou o homem. Ele diz: olha, façamos um homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Olha que poderoso isso, Kleber. Deus, Ele nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ele diz: olha, você governará sobre todas as coisas. Eu faço você homem como é a minha imagem, eu faço você homem como é a minha semelhança. E você não só se parecerá comigo, mas eu te dou autoridade, eu te dou governo para governar sobre sua casa, sobre a sua família. E Ele vai dizer depois: agora eu faço uma mulher, tiro uma costela do homem e eu formo uma mulher. Com isso eu começo um propósito familiar, a qual agora o homem será o cabeça, o homem será o governante da casa, o homem será ali o sacerdote da casa, aonde ele terá que estar posicionado perante a minha palavra. Ele faz a mulher, agora não está bom. Ele vai dizer: agora vocês vão e multipliquem, porque agora vocês gerarão frutos para o meu reino, vocês gerarão frutos para mim, vocês gerarão filhos para mim, porque o meu trabalho é geracional. Agora sabe por quê? Cada dia que passa, a geração está cada dia mais distante do Senhor. A evolução vai acontecendo, as modernidades vão acontecendo, o mundo vai girando, o mundo vai aumentando a sua inteligência, o mundo vai aumentando o seu conhecimento, e de geração em geração, vidas e frutos estão se afastando do propósito de Deus. Sabe por que tem acontecido isso? Tem acontecido porque o homem que foi chamado para governar não tem cumprido o seu papel sacerdotal dentro da sua casa. Se nós pesquisarmos, se nós pararmos para olhar ao nosso redor, nós vamos ver que hoje uma das maiores dificuldades da nossa geração é adquirir uma paternidade posicionada em Deus. Quando uma pessoa ela não tem pai, ela não tem uma paternidade terrena, ela tem um pai que não é posicionado perante a palavra do Senhor. E quando essa pessoa, quando esse jovem, quando essa geração não adquire uma paternidade, não adquire uma maternidade que ensine os princípios de Deus, que ensine a palavra de Deus, que ensine que a família dele, que a vida dele precisa estar posicionada em Cristo, o inimigo vai aproveitar dessa oportunidade para afastar ele do propósito principal, levando ele para as distrações do mundo. Só que levanta as suas mãos, homens. Eu quero profetizar sobre a vida dos homens nessa noite. Eu quero declarar que o Senhor está levantando homens aqui, e homens com autoridade, homens com poder do Senhor, homens que não manifestarão o seu ego, homens que não transbordarão sobre seus filhos a sua ignorância, não transbordarão o seu achismo, mas transbordarão uma palavra que fluirá dentro de você e encherá o coração dos teus filhos, porque o Senhor te designou um papel de paternidade para criar os seus filhos perante a palavra do Senhor. A sua geração, os seus filhos transbordarão aquilo que vocês estão carregando nos seus dias atuais. Tinha certeza, Kleber, que quando o Daniel ele vê você orar, quando o Daniel ele vê você ler a Bíblia,
Aonde ele pisar os pés dele, ele vai ter na mente dele que o papel dele não é as corrupções do mundo. Ele vai dizer: o meu pai é um pai que ora, o meu pai é um pai que jejua, o meu pai é um pai que lê a palavra, e eu quero servir o Deus que ele serve. Um dos meus maiores sonhos era ser pai, porque eu não tive uma paternidade terrena. Eu não tive um pai que me educasse, eu não tive um pai que me apresentasse o caminho do Senhor. Eu não tive um pai em momento algum da minha vida. Mas o quão importante também é o papel fundamental da mulher. Esses dias o Senhor me lembrou de algo que eu já havia me esquecido há muito tempo. Enquanto eu era um jovem rebelde, o pastor lembra disso. Quando eu era um jovem rebelde, um jovem que não estava nem aí para a casa do Senhor, que vinha obrigado para a casa de Deus, porque minha mãe me obrigava. O Senhor me lembrou de algo. Uma senhorinha de apenas 90 anos de idade, a minha bisavó. Ninguém me apresentava os caminhos do Senhor, ninguém me apresentava a família do Senhor. Só que essa senhora de 90 anos de idade, ela era da igreja do véu. E eu me lembro que todos os dias, antes dela orar, ela me chamava. E quando ela me chamava, ela ajoelhava, colocava o véu dela. Eu ia lá no fogão, pegava um pano de prata, colocava na minha cabeça também, porque eu queria parecer com ela. E eu pequeno, ela me ensinava a orar. Eu pequeno, ela me ensinava sobre a palavra de Deus, embora fosse um pouco distante daquilo que nós queremos hoje, mas ela me apresentava a palavra de Cristo. E o Senhor me lembrou disso através dessa palavra. Ele diz: olha, você acha que você está aqui hoje por causa de alguém que te chamou? Você está aqui hoje por causa de um pastor que correu atrás de você? Não, eles foram fundamentais na minha vida. Só que você está aqui hoje por causa de uma senhora que orou pela sua vida e declarou quem você seria hoje. Para você ver um posicionamento, um pai posicionado, uma mãe posicionada perante a palavra de Deus, elas gerarão um fruto para os seus filhos. Vocês estão andando na presença de Deus, vocês estão caminhando na presença do Senhor. Mas através do seu posicionamento, através do posicionamento de você pai, de você mãe na sua casa, os seus filhos deles não andarão na presença de Deus, eles voarão na presença de Cristo. Eles não querão somente vir à igreja, mas eles ansiarão ter um relacionamento genuíno com Cristo. E qual tem sido esse posicionamento nosso em meio à nossa casa? Qual tem sido o fundamento do seu lar? O que a sua esposa, homem, tem visto o seu posicionamento? Você tem sido um homem que ora? Você tem sido um homem que se posiciona perante a palavra de Deus e declara sobre sua casa? Ele tem construído a sua casa sobre a rocha firme que é Cristo? Ou você tem vivido com o seu achismo, com o seu comodismo, aonde ninguém te vê orar, aonde ninguém te vê jejuar, aonde ninguém vê você ler a palavra, e você está construindo a sua casa sobre a areia? Porque independente da sua escolha, mudará o destino da sua casa. Independente da sua escolha, mudará o destino da sua casa. Josué, ele fala com essa autoridade. Ele fala com essa autoridade dizendo: olha, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Essa palavra de Josué, ele fala com uma responsabilidade. Ele fala com uma responsabilidade sobre sua casa. Ele fala com uma afirmação e com uma convicção, dizendo: olha, eu e a minha casa, nós não somente buscaremos ao Senhor, mas nós o serviremos. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós podemos fazer várias coisas para Deus, Hernani. Nós podemos pregar para Deus, nós podemos falar de Deus, nós podemos tocar para Deus, nós podemos cantar para Deus, nós podemos fazer muitas coisas para Deus, mas sem Deus. Porque
Nós podemos fazer algo por livre e espontânea vontade, achando que nós estamos fazendo para Ele, só que nós estamos sem Ele, porque não estamos posicionados em Sua palavra. Não adianta você querer servir ao Senhor, não adianta você querer somente servir a Deus, contribuir na obra de Deus, porque você pode ganhar o mundo inteiro. Através da sua palavra você pode ganhar vidas para Jesus. Através do seu louvor você pode ganhar vidas para Jesus. Através do seu talento de tocar um instrumento você pode ganhar vidas para o reino de Deus. Só que o que adianta você ganhar várias vidas para Jesus, mas perder a sua família? O que adianta você ganhar 100 pessoas para Cristo, mas perder a sua esposa, perder os seus filhos? Isso não é um posicionamento correto de um homem que entendeu o princípio de Cristo. Isso não é um posicionamento correto de uma mulher que anda diante dos princípios de Cristo. Isso é uma violação contra a palavra do Senhor. Coloca para mim, pastora, 1 Timóteo no capítulo 5. 1 Timóteo no capítulo 5, no versículo 8. Preste atenção nisso aqui. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Qual tem sido a nossa prioridade? Qual tem sido o nosso posicionamento? Talvez você tenha uma esposa que não está posicionada na presença de Deus, que não está andando diante do fundamento que Cristo entregou sobre sua casa. Se posiciona hoje, homem. Se posiciona com a autoridade que Deus te deu. Se posiciona com o governo que Deus te deu. O pastor pregou no domingo dizendo sobre também o poder da palavra, que a nossa palavra ela tem poder. Homem, se você entende o governo que você carrega, se você entende a autoridade que você carrega, se você entende o poder que está liberado sobre sua vida, a partir de hoje, abra sua boca em sua casa e diz: Satanás, a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos servirão ao Senhor. A minha esposa servirá ao Senhor. E nós estaremos posicionados diante do seu fundamento. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te. Esse posicionamento que o Senhor está direcionando homens e mulheres aqui hoje, não é somente sobre o intuito de cuidar do sustento natural. Não se baseia sobre isso somente, Anderson, porque o papel do homem, ele tem um papel como provedor, ele tem um papel como um sustentador da sua casa. Mas o homem precisa sustentar a sua casa, ser o provedor da sua casa, não somente no alimento natural, mas o homem precisa ser o provedor da sua casa também, e se preocupar com a condição espiritual da sua família. A condição espiritual da sua casa precisa ser prioridade, porque nós podemos comer a melhor comida, mas nós estaremos distante da melhor fonte de água viva. Nós podemos estar comendo o melhor alimento natural, mas nós estaremos distante do provedor do alimento espiritual sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossas vidas. Levante as suas mãos nessa noite. Eu não só conheço todos os homens aqui, como converso, e eu creio que todos aqui
cumprem o seu papel de sustentar a sua casa. E eu sei que vocês fazem isso muito bem. Mas hoje o Senhor está trazendo uma restauração sobre uma mentalidade de homens aqui, dizendo: olha, vocês têm alimentado a família de vocês com um alimento natural. Só que hoje se posicione para prover o alimento espiritual sobre sua casa. Se posicione hoje como pastor da sua casa. Se posicione hoje como professor dos seus filhos. Se posicione hoje como uma mulher ajudadora idônea. Se posicione hoje como uma mãe também que dá destino aos seus filhos. Os seus filhos transbordarão aquilo que ele vê que vocês carregam. Por favor, carregue a palavra de Cristo. Por favor, ensine os fundamentos da palavra do Senhor. Não se deixe que o inimigo roube os tesouros. Não permita que o inimigo roube a sua família da presença de Cristo. Eu te desafio, homem. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como está a sua vida maternidade. Eu não sei como está a sua paternidade. Como você tem se posicionado diante dos seus filhos. Como você tem se posicionado diante do seu esposo e da sua esposa. Só que eu te desafio hoje, e eu farei isso juntamente com vocês, porque eu também preciso. Tire um momento, tire todos os dias, abra sua boca dentro da sua casa, você homem, você mulher, e diga com autoridade que Cristo liberou sobre a vida de vocês: eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Eu e minha casa estaremos fundamentados nessa palavra. Se o seu casamento não mudar, se o seu posicionamento como mãe não mudar, se o seu posicionamento como pai não mudar, eu estarei sendo o maior mentiroso, eu estarei sendo o maior enganador. E a palavra de Deus também não é verdadeira, porque a palavra dele diz que ele entregou a autoridade ao homem, ele entregou o governo ao homem, ele entregou a autoridade à mulher, ele entregou uma ousadia para a mulher. Usa isso que Cristo entregou sobre sua casa. Não deixe que o inimigo roube os tesouros do Senhor sobre sua vida. Terceiro ponto, eu já quero encerrar. Como nós já temos dado continuidade aqui falando sobre a paternidade e sobre a maternidade, a partir do momento que nós cumprimos o nosso papel como marido e como esposa, os seus filhos, eles transbordarão aquilo que eles vê você carregar. Os seus filhos terão um posicionamento que eles vê o pai e a mãe tendo em casa. Se você dá um bom exemplo aos seus filhos através do seu posicionamento mãe, a sua filha, ela crescerá, e ela não será uma mulher qualquer, mas ela será uma mulher que entenderá o princípio de Cristo. Ela será uma boa mãe, ela será uma boa esposa, porque ela viu você ser uma boa mãe e uma boa esposa. Ela dará continuidade a um propósito de Deus, porque o propósito de Deus, ele é geracional. Então você ensina os seus filhos, e os seus filhos ensinam os seus netos, e os seus netos ensinam os seus bisnetos, e ambos caminham segundo o propósito de Deus. E nós pais, quando nós demonstrarmos aos nossos filhos homens como é ser um pai, como é ser um marido, o seu filho tratará a esposa dele como ele vê você tratando a mãe. Se você é um pai que zela da sua esposa, se você é um pai que dá princípio à sua família, que ensina, que é pastor, que é provedor, que é professor dentro da sua casa, o seu filho, ele não será um homem qualquer também, mas ele transbordará autoridade, ele transbordará poder, e ensinará os seus filhos também como ser um homem temente à palavra de Deus. E os seus filhos ensinarão para os seus netos, e os seus netos para os bisnetos. E Deus vai cumprindo o seu propósito, trabalhando de geração em geração. Aleluia. Coloca para mim, pastora, rapidinho para a gente terminar. Malaquias do capítulo 4, do versículo 6. Malaquias 4, 6. Olha que poderoso isso aqui. Ele fará com que o coração dos pais volte para os seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com a maldição.
Senhor está dizendo: olha, eu sou um Deus geracional. Eu não trabalho somente em um tempo, eu trabalho de geração em geração. Então, para o meu propósito concluir, eu entreguei ao homem autoridade, eu entreguei à mulher ousadia, eu entreguei uma família para que o homem e a mulher venham dar continuidade ao ensinamento do fundamento da palavra de Cristo aos seus filhos, e os seus filhos venham dar seguimento a essa palavra. Malaquias, ele está dizendo: olha, o coração do pai, ele será voltado ao coração dos filhos. O que Malaquias está dizendo? Ele está dizendo: olha, aquilo que habita e que domina o seu coração transbordará sobre a vida do seu filho. O bastão que você carrega passará sobre a vida do seu filho. A cruz que você carrega transbordará sobre a vida do seu filho. A glória e a autoridade que está liberada sobre sua vida será transbordada sobre a vida dos seus filhos. E os seus filhos, entendendo isso, transbordarão também aquilo que ele absorveu de você. O Senhor trará nesses dias e nessa série de mensagens homens posicionados. O Senhor trará novamente homens a um posicionamento paterno, aonde homens ensinarão a palavra aos seus filhos, aonde os seus filhos chegarão na escola e transbordarão a palavra de Cristo na vida dos seus coleguinhas, aonde os filhos ensinarão os professores sobre a palavra de Cristo, aonde eles chegarão na escola, eles pisarão os seus pés, por mais que não tenham um entendimento correto, mas apresentará e dirá: Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, e Jesus, Ele é a vida. E eu sei disso, porque o meu Pai transbordou isso sobre a minha vida. Se coloque sobre os nossos pés nessa noite. Eu peço que você, neste momento, eu creio, eu declaro que essa palavra, ela começará a gerar frutos no seu espírito, frutos no seu coração. Vocês não sairão daqui mais como vocês eram antes, e vocês não sairão mais desses dias, nessa série de mensagem, com o mesmo posicionamento ao qual tínhamos antes. Eu peço que você que está com o seu filho, você que está com sua esposa, com sua família, você homem, junte a sua família e coloque a mão sobre a cabeça deles. Comece a declarar a autoridade de Deus sobre a vida deles. Mulheres, coloquem a mão sobre o coração do seu esposo e comece a declarar sobre a vida deles também. O Senhor está trazendo restauração nessa noite. O Senhor está trazendo restauração nessa noite sobre vidas. Sobre os montes. Sim, declare, Ele te entregou a autoridade, Ele te entregou o poder. Sim, Senhor Jesus, nós cremos, Pai. Nós declaramos, Pai, E Ele vem. homens estão saindo daqui posicionados. Homens estão construindo Saltando hoje sobre os a sua casa montes. sobre a rocha. Ele vem. Homens estão fundamentando a sua família sobre a rocha. Pra me abraçar. Pra me abraçar. Pra me dizer que eu sou dele e ele é meu. E ele vem. Saltando sobre os montes, ele vem.